Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as características populacionais do continente asiático. Esse material está entre as páginas 134 e 137 do livro didático. A Ásia é o continente mais populoso do mundo, abrigando cerca de 60% da população mundial. Dentre os países que mais se destacam, nessa questão do alto índice de povoamento, ou seja, os países mais populosos, estão quem? A China, a Índia, a Indonésia e o Paquistão, certo? Porém, essa distribuição, essa população, na verdade, ela se distribui de maneira desigual ao longo do território asiático. Por quê? Por conta de algumas questões naturais. Então, por exemplo, a porção norte, por apresentar clima muito frio, apresenta baixa densidade demográfica, bem como áreas de elevadas altitudes, como cadeias montanhosas, o Himalaia, e também tantas outras áreas, como por exemplo de deserto, que é muito comum no continente asiático. Então, dadas essas características naturais, algumas áreas são pouco povoadas. Contudo, outras apresentam grande densidade demográfica, certo? Outra característica importante, sobre a população asiática no caso, a sua distribuição rural-urbana. A Ásia ainda apresenta a população rural, maior do que a população urbana, apesar de que a diferença seja muito pequena, mas a população rural ainda é superior à população que reside, nas áreas urbanas. Prosseguindo aqui sobre os grandes aglomerados, as grandes cidades, então elas se localizam principalmente nas áreas litorâneas ou nas áreas interioranas, mas próximas aos grandes rios. Então são justamente essas duas áreas, que vão concentrar a maior quantidade de pessoas. Então, dentre essas cidades se destaca Tóquio, no Japão, Mumbai e Nova Delhi na Índia, Xangai e Pequim na China e Dhaka em Bangladesh. São cidades que se destacam pelo alto grau, de povoamento. São cidades que apresentam uma densidade demográfica altíssima, certo? Gente, por conta dessa grande quantidade de pessoas, há uma sobrecarga quanto à utilização dos recursos hídricos, certo? Então, na Ásia, esses recursos, os rios, eles se encontram ameaçados, porque uma grande carga de esgoto muitas vezes é jogado, uma grande utilização, a sua utilização em larga escala, seja para consumo, seja para irrigação, dentre outras atividades, certo? Então, aqui é uma rua de Tóquio, certo? Então, vocês podem perceber, um elevado número de pessoas. E aqui, pessoal, é só para exemplificar a questão da poluição dos recursos hídricos. Esse é o rio Ganges, É um rio que se destaca pela sua grande quantidade de carga de poluentes, em seu curso. É um rio que corta o território da Índia, um dos países mais povoados do mundo, E esse rio também é considerado um rio sagrado pelos seguidores do hinduísmo, certo? Seguindo aqui com relação aos principais problemas existentes nesses grandes aglomerados urbanos, Então, um crescimento acelerado, já está atrelado à falta de planejamento urbano, ocasionou o surgimento aí de vários problemas no que diz respeito à habitação, a falta de infraestrutura urbana, e a questão da mobilidade nesses grandes centros. Então, esses problemas, eles são comuns, nessas grandes cidades, principalmente daqueles países que são países mais pobres, certo? Então, são bem presentes e bem marcantes, principalmente nas áreas mais periféricas. Seguindo aqui, agora falando um pouco sobre tendências demográficas. Gente, em termos gerais, certo? Ao analisar o todo, ou seja, em termos absolutos, a população asiática ela está em crescimento, certo? Então, por que isso vem ocorrendo? Por conta de uma série de fatores que já vem ocorrendo aí ao longo de um grande período de tempo, Então, as taxas de natalidade, ou seja, o número de nascimentos, em alguns países elas ainda são bastante altas. Houve também a redução da taxa de mortalidade, a melhoria das condições de higiene e a ampliação do atendimento médico hospitalar. Então, todos esses fatores vêm contribuindo para que essa população, asiática, em termos gerais, em termos absolutos,
ela continue em crescimento, certo? Já em termos mais específicos, né? Em termos mais específicos, se a gente fosse analisar alguns casos específicos, a população tende a crescer menos na maioria dos países asiáticos. Por quê, pessoal? Por conta do planejamento familiar, que hoje em dia é bem comum, principalmente nas pessoas que residem nos centros urbanos, né? E no caso da China, tem uma particularidade que foi a implantação, né, da política do filho único pelo governo. Então, essa política que era uma política para tentar conter a taxa de natalidade, que estava crescendo muito rápido, né, que estava apresentando taxas bastante elevadas. Então, o governo chinês implantou essa política, né, ela não vigora mais nos dias atuais, mas que colocava que os casais que residiam nas áreas urbanas só poderiam ter um filho, né, e os que residiam na zona rural poderia ter até dois, certo? Então, essa política de controle de natalidade ocasionou o quê? A redução, né, do crescimento da população da China, apesar de que a China ainda é, né, o país mais populoso do mundo, certo? Então, em termos gerais, a população continua crescendo, mas em termos específicos, se nós fôssemos analisar a realidade de cada país individualmente, né, na maioria dos casos, esses países, essa taxa ela tende a crescer cada vez menos, certo? Não só na Ásia, né, mas também como é uma tendência mundial. Então, aqui só para exemplificar, né, do que se trata a política do filho único, certo? Gente, com relação aos fluxos migratórios, né, aos deslocamentos existentes dentro do continente asiático. Então, entre as nações asiáticas, essa migração, esse fluxo, né, de pessoas está relacionado à necessidade dos países industrializados, né, de absorver mão de obra pouco qualificada, né, de países menos desenvolvidos. Então, essas pessoas elas tendem a migrar para locais que ofertam mais empregos, né? Então, esses fluxos migratórios se dão principalmente por conta desse fator econômico. Porém, existem outras causas, certo? Gente, é importante também destacar outro tipo de migração, que no caso é a migração de profissionais qualificados. Nesse caso, a população, esses profissionais qualificados, né, eles saem da Ásia para trabalhar em países da Europa ou da América do Norte, certo? No caso, esse tipo de migração aqui de profissionais qualificados se chama fuga dos cérebros, certo? Prosseguindo aqui, como eu estava falando, existem outras causas da imigração também, certo? A saída, o deslocamento da população pode ocorrer por conta de outros fatores que não sejam somente econômicos. Então, instabilidade política em um determinado país, perseguição religiosa, né, guerra civil ou catástrofe natural. O exemplo mais evidente que nós temos, né, é o caso da Síria, certo? A Síria é um país que vem passando, né, por essa questão de guerra civil e bastante gente saiu, né, desse país em direção a outros países da Ásia, certo? No que diz respeito às desigualdades socioeconômicas, né, existem diferenças gritantes, né, entre os países asiáticos. Então, existem grandes diferenças socioeconômicas. Vejam só nesses dados, pessoal. Aqui é um comparativo da taxa de analfabetismo, certo? Então, vejam só, isso na primeira década do século XXI. Então, enquanto na Índia, né, essa taxa era de 39% no início do século XXI e no Paquistão era de 50%, ou seja, no Paquistão metade da população era analfabeta, né? Em países como, por exemplo, o Japão, a Coreia do Sul e Israel, essa taxa, né, quase 100% da população era alfabetizada, ou seja, essa taxa era próxima de zero, ok? Então, a partir desse dado, dá para a gente verificar, né, essa diferença, né, nas condições socioeconômicas existentes entre os países da Ásia, certo? E dentro desses próprios países, pessoal, existem desigualdades. No caso aqui a gente está comparando diferentes países, mas dentro deles mesmos, né, no interior de cada um, existe também as desigualdades mais específicas, certo? Claro que em países mais desenvolvidos essas desigualdades, né, elas vão ser menores, ok? Então, como aquilo que eu falei, né, que foi colocado, as desigualdades também ocorrem entre a população de cada país. Gente, por hoje nossa aula vai ficando por aqui, certo? Até o nosso próximo encontro.